Você já percebeu que muitas pessoas tentam construir uma imagem exterior religiosa, quando na realidade estão totalmente destruídas por dentro? A estrutura física sem vida espiritual não sustenta o propósito de Deus. E é justamente sobre isso que a gente vai refletir hoje, para que possamos entender o porquê. Em muitos casos nós temos tudo, mas continuamos sem paz, tentando correr atrás de muita coisa, mas o principal nós negligenciamos. Infelizmente, muitas pessoas organizam a vida exterior, mas continuam vazias interiormente. Isso acontece muito porque as pessoas tentam conquistar bens, cresce financeiramente, melhora profissionalmente, compra casa, carro, constrói um patrimônio, mas infelizmente elas continuam ansiosas, não têm paz. As pessoas emocionalmente cansadas, vazias, distantes de Deus. Mas por que isso de fato acontece? Se a gente parar para analisar, o sucesso exterior não cura um vazio interior. Aquele vazio que a gente tem, que a gente sabe que a única cura, quem pode nos trazer é o Deus que nós servimos, é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A estrutura externa pode até melhorar, enquanto a alma continua cansada. Precisamos entender que a reconstrução verdadeira envolve mente, espírito, emoções, relacionamento com Deus. Mateus 6,33 nos diz o que muita gente já sabe, mas infelizmente não pratica. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus não disse que as necessidades materiais não são importantes. O que ele ensina aqui é que quando Deus ocupa o centro, a vida ganha equilíbrio. As prioridades se alinham de fato e ele nos dá aquilo que a gente necessita. O coração encontra a direção exata. E esse é o propósito de buscar Deus em primeiro lugar. Se nós não entendermos isso, a nossa vida vai continuar numa busca incessante e totalmente vazia. É você buscar tudo que o mundo oferece e esquecer do lado espiritual, do que a gente de fato precisa. Uma pessoa pode trabalhar excessivamente tentando garantir segurança financeira, mas viver estressada, sem tempo para a família. Não adianta eu estar buscando excessivamente tudo que o mundo oferece, não ter tempo para minha própria família. Emocionalmente esgotado, tudo que acontece eu estou chateado, eu estou destruído, eu estou sem inteligência emocional para de fato lidar com as questões da vida. Mas Jesus nos mostra que colocar Deus em primeiro lugar reorganiza todas as nossas áreas, todas as outras áreas da nossa vida. O Salmo 127:1 nos diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Hoje muitas pessoas tentam construir carreiras e até constrói patrimônios, constrói imagem social, mas negligenciam a fé, a paz interior. E nada disso vai nos trazer, de fato, o crescimento espiritual. Negligenciam saúde emocional, comunhão com Deus. E o resultado disso é bastante simples. As pessoas se sentem vazias, estão o tempo todo ansiosas, uma sensação constante de insuficiência. Tenta o tempo todo fazer aquilo que o mundo diz que é para fazer, quando na realidade o principal é buscar Deus em primeiro lugar. E aí estamos negligenciando. Marcos 8,36 nos diz o seguinte: pois o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus ensina que existe um tipo de perda que dinheiro, sucesso ou reconhecimento não conseguem compensar. A alma também precisa ser cuidada. Enquanto você negligenciar isso, nenhuma conquista externa vai substituir a vida espiritual. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Filipenses 4:6 e 7 nos diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Precisamos entender que a verdade não vem apenas de ausência de problemas. Ela nasce de uma vida conectada com Deus. Não vamos nos tornar cristãos e vamos parar de ter problemas. Agora, a conexão com Deus vai nos fazer passar por esses problemas de forma mais simples, entendendo que de fato precisamos aprender e ter o crescimento espiritual gradativo, dia a dia.
Infelizmente, muitas pessoas tentam aliviar a ansiedade ou os problemas com distrações, com excesso de trabalho, com entretenimento, consumo excessivo, redes sociais, mas continuam interiormente inquietas. Nada disso vai trazer, de fato, paz que excede todo o entendimento. Nós precisamos constantemente alimentar nossa vida espiritual. É o relacionamento com Deus, de fato, que vai nos trazer a paz que excede todo o entendimento. É ler a Bíblia, é oração, se eu tenho uma dificuldade, uma necessidade, colocar nas mãos de Deus para que Ele nos mostre o caminho. Sem isso é difícil, de fato, seguir, prosseguir, crescendo, amadurecendo espiritualmente. João 15:5 nos diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aqui Jesus nos ensina que produtividade sem conexão espiritual gera desgaste. Não tem como crescer. A pessoa até produz por um tempo, mas perde paz, direção, equilíbrio, força espiritual. E muitas pessoas hoje vivem no modo sobrevivência. Elas não vivem, elas sobrevivem, sempre cansadas, sempre correndo, sempre preocupadas, sempre ocupados, mas sem renovação interior. Não adianta eu estar preocupado, quando na realidade eu poderia colocar toda a minha preocupação nas mãos de Deus. E assim eu conseguir crescer. A conexão com Deus sustenta o coração no meio das pressões da vida. É essa conexão que faz com que a gente continue crescendo. É essa conexão que vai nos dar força nos dias da dificuldade. O grande ensinamento para hoje é que o dinheiro ajuda. Isso é fato. A organização ajuda, o planejamento ajuda, mas somente Deus consegue sustentar a paz, o propósito, a alma, o coração. Uma pessoa pode até ter uma estrutura exterior forte, mas o interior totalmente fragilizado e destruído. Não adianta. Eu preciso ter o meu interior bem construído e esse interior transformado vai transbordar para o meu exterior. É assim que a gente consegue crescer, porque uma vida sem Deus até pode parecer forte fora, mas aos poucos começa a desmoronar por dentro. Então não adianta eu tentar religiosamente construir um exterior, quando na realidade o meu interior está totalmente destruído. Pai, muito obrigado por essa reflexão. Que o Senhor possa nos ensinar como construir e transformar o nosso interior para que possamos ter o exterior conforme aquilo que está dentro. Que o Senhor nos ajude, pois precisamos de Ti todos os dias para entendermos o que de fato precisamos fazer para seguir os caminhos da justiça e os caminhos da salvação. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Todo domingo nós temos uma reflexão nova aqui nesse canal, sempre às 10 horas. Se você tem aprendido com Deus, deixa nos comentários para que possamos aprender juntos, crescermos juntos. Se você tem aprendido com o canal, também comenta aí o que é que você tem aprendido. Não esqueça de compartilhar com uma pessoa que precisa entender. Criar um exterior não significa ter um interior preenchido por Deus, mas sim só uma carapaça, só uma máscara religiosa que mostra para as pessoas aquilo que de fato nós não somos interiormente. Que Deus te abençoe, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo às 10 horas.